Oh, ah, Jesus. Salmo 1. Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: que bom que você veio. Quando eu for embora, vocês não param de fazer isso não, irmão. Vocês continuam. Que bom que você veio, que bênção. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia de zombadores. Pode passar, por favor. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E como árvore plantada junto a ribeiros, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Tem alguém aqui assim? Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, e essa é a Tua igreja, Senhor. Ministra, Senhor, a Tua igreja. Que a Tua palavra nessa noite atinja, Senhor, os nossos corações. Transforme as nossas vidas, ó Pai. Que a Tua palavra toque nos lugares profundos, toque nas nossas raízes, toque nos lugares mais profundos da nossa vida, ó Pai. Que a Tua palavra nessa noite nos tire, Senhor, de um lugar e nos leve para outro lugar. Meu Deus, gere em nós uma consciência, gere em nós, Senhor, um temor. Meu Deus, que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Pai, nesse tempo. Que nós temos uma responsabilidade como igreja, Senhor, de ser aqueles que levam o Teu nome por onde nós passamos, ó Pai. Nós temos uma responsabilidade de ser aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, de ser aqueles que não envergonham o Teu nome, ó Pai. Essa é a nossa responsabilidade como igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 1, nós vamos falar esse mês sobre enraizados. E quando o Senhor me deu esse tema para esse mês, eu estava dentro do carro e é um dos lugares que eu ando falando com Deus. Eu estou no trânsito, irmão, é um dos lugares, banheiro e o carro, é um dos lugares que eu mais falo com Deus, é no banheiro e no carro, né? Passo uma boa parte do tempo dirigindo e no banheiro, no quarto também, mas são lugares assim que eu começo a falar com Deus e não tem lugar para mim, mas são lugares que eu vou falando com Deus. E um dia no carro eu falando, Deus me deu esse tema, e eu falei: Jesus. E meditando essa semana, eu comecei a olhar o Salmo 1, e eu comecei a ver como é profundo isso, como é profundo a gente falar sobre enraizados, como é profundo a gente falar sobre raízes, sobre onde você está plantado e a importância da raiz. Uma das coisas que o Senhor me disse, Ele disse: não queira crescer para cima, queira crescer para baixo. E hoje nós vivemos numa sociedade que nos empurra e nos impulsiona a crescer para cima. Você precisa aparecer, você precisa estar em destaque, você precisa vestir a melhor roupa, você precisa ter o melhor tênis, você precisa ter a melhor calça, você precisa ter o melhor celular. A sociedade, ela te empurra para você mostrar as suas folhas. Então,
Você começa a mostrar as suas folhas. Começamos a mostrar, muitas pessoas estão mostrando as suas folhas, mas não estão enraizadas em Cristo. E o Salmo 1 está falando sobre o homem de Deus, sobre o justo e sobre o ímpio. E nós, como aqueles que fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós temos que estar alicerçados, agarrados nele. Então a raiz é o ponto mais importante da árvore. Só que nós não admiramos a raiz, nós admiramos a árvore. Ninguém vai ver uma raiz, todo mundo vai ver uma árvore. Mas o que sustenta a árvore é a raiz. O que sustenta uma árvore é a raiz. O que sustenta uma casa é um alicerce. E eu lembro uma vez que eu estava orando, clamando ao Senhor pelo crescimento da igreja. Senhor, quero que a igreja cresça. Senhor, é o desejo de todo pastor, eu acredito que é o desejo de todos os irmãos que são apaixonados pela igreja local. E o Senhor me disse: primeiro vocês vão crescer para baixo. Primeiro vocês vão crescer para baixo. Primeiro vai ter uma raiz, primeiro vai ter um fundamento, e depois sim vão aparecer. Às vezes a gente vê algumas obras, vê algumas construções, e a gente olha e fala: nossa, do dia para a noite, né? Eu já trabalhei em obra, eu trabalhei com fundação, e eu lembro que lá se cavava, principalmente ali no Alphaville, ali para construir os prédios. Eu trabalhei numa obra ali, e está me fugindo o nome agora, mas eu lembro que tinha uma máquina que ela perfurava todo o solo, furava para ali se encher de concreto, para ali se fazer a fundação que ia sustentar todo aquele prédio, todo. Aquela fundação ia ser responsabilizada por maior parte da estrutura daquele prédio. E quando nós começamos a falar de raízes, quando nós falamos de estar enraizado em Cristo, nós temos que entender uma coisa: quem sustenta a nossa vida é Cristo. Mas o que sustenta a nossa vida em Cristo não é aquilo que nós fazemos em público, mas é aquilo que nós fazemos no secreto. Não é aquilo que você faz em público, não é a minha pregação aqui que sustenta a minha vida em Cristo. O que sustenta a minha vida em Cristo é o secreto, é o meu relacionamento com Deus quando ninguém está vendo. Isso é raiz. Isso é raiz. O meu relacionamento com Deus quando ninguém está vendo, quando não tem críticas, nem aplausos, quando não tem ninguém vendo, e eu tenho a liberdade, entre aspas, de fazer o que eu quiser, e eu decido fazer a vontade de Cristo. Então falar sobre raiz é falar sobre aquilo que ninguém está vendo. Então você pode dizer assim: cara, às vezes eu já na minha caminhada, não por um julgamento, mas eu já vi muita gente aparecer muito rápido, mas também vi desaparecer da mesma forma que apareceu. Então, se você não tem um fundamento em Cristo Jesus, se você não está enraizado em Cristo Jesus, se você não tem ido para Ele todos os dias, no secreto, uma hora fatalmente você não vai se portar. Uma árvore bem enraizada, por maior que ela seja, se bater um vento forte e a raiz dela for forte, ela pode balançar, mas ela não cai. Por quê? Porque ela tem uma raiz, ela está fixada, ela tem algo que sustenta ela. O que sustenta a nossa vida não é um ministério, o que sustenta a nossa vida não é um título, não é um cargo, não é uma unção que alguém derramou, usado por Deus. O que sustenta a nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, é estar buscando a Deus no secreto, é estar meditando na lei dele de dia e de noite. Ah, quarta-feira tem culto, eu vou para o culto. Terça-feira tem oração, eu vou para a oração. Glória a Deus, venha mesmo. Domingo tem culto, eu vou para o culto. Mas o que sustenta a nossa vida não é entrar e sair numa igreja. O que sustenta a nossa vida é se relacionar com Ele todos os dias, todos os momentos. É um relacionamento com o Senhor. Não é um superficial, que eu carrego um título, um cargo,
eu tenho uma função, eu tenho um nome. Eu lembro, eu nunca esqueço disso, a gente fazia um quebra-gelo na célula, que a gente pegava um determinado refrigerante de cola e colocava a etiqueta de um refrigerante de cola, que é o mais top que tinha. E aí quando as pessoas iam beber, eles diziam: nossa, tá diferente, né? Vou falar aqui, tá diferente essa Coca-Cola. A gente colocava ali um Baré Cola, um Dolly Cola, e aí as pessoas iam pelo rótulo, mas quando elas provavam o que estava dentro, elas viam que não eram aquilo que estava falando por fora. Irmão, está enraizado. É aquilo que está fora, é revelando aquilo que está dentro. Pastor, porque você não põe doutrina? As irmãs de saião, as irmãs de não corta o cabelo, não passa batom. Nada contra, irmão, quem carrega essa doutrina, nada contra. Cada um anda na luz que tem, naquilo que o Senhor revelou para ele fazer. Mas não é a casca, irmão. Não é a casca. Não é a casca da árvore, mas são os frutos. E aí quando nós falamos de fruto, eu duvido você ir num pé de manga e o pé de manga está dando goiaba. Eu duvido. Você não vai achar nenhum pé de manga dando goiaba. Você vai no pé de goiaba, você vai encontrar goiaba. Você vai no pé de manga, você vai encontrar manga. E assim por diante. E o mais interessante de tudo, eu nunca passei perto de uma árvore e vi ela se esforçando ou sentindo dor para gerar. Ah, eu preciso dar fruto, eu preciso dar fruto. Ela gera naturalmente, ela faz naturalmente. Por quê? Porque ela foi criada por Deus para produzir fruto. Eu e você, irmãos, fomos criados por Deus para dar fruto. Eu e você fomos criados por Deus para dar fruto, para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E isso não é um esforço humano. Isso não é um esforço humano. Não, eu preciso ajudar a Mayla. Eu preciso, eu tenho que ajudar a Mayla, eu tenho que ajudar. Dentro de um esforço humano, eu me movo dentro daquilo que o Espírito está gerando em mim. Quando eu estou enraizado, não é uma mudança por fora, é uma mudança por dentro. Enraizado é receber de Deus. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tem um louvor que a gente canta que é assim. É como árvore plantada junto a águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Sabe quando está fruindo, irmão? Sabe quando você está fruindo? Sabe como tudo está dando certo? Sabe quando você está com a oração em dia, com o jejum em dia, com a busca em dia, com o relacionamento com Deus em dia? Sabe quando você não gasta o seu tempo falando da vida dos outros? Sabe quando você não gasta o seu tempo analisando? Deixa eu ver quem veio na igreja hoje. Deixa eu ver quem cantou hoje. Deixa eu ver quem não canta. Ah, o louvor estava desafinado. Ah, a mídia não tirou foto. Ah, isso e aquilo. Quando nós não gastamos o nosso tempo naquilo que é exterior, mas investimos naquilo que é interior, na raiz, naquilo que está dentro. Você quer ser fortalecido? Você quer estar enraizado no Senhor? Você precisa gastar tempo na estrutura. Você precisa gastar tempo na raiz. Você precisa gastar tempo naquilo que ninguém vê. Eu acho lindo, irmão. Eu acho lindo nós chegarmos na igreja, orarmos, ajoelharmos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão, de verdade. Se você não ora em casa, tem alguma coisa errada, irmão. Jesus confrontou os fariseus, porque eles iam orar nas praças, eles queriam mostrar aquilo que eles estavam fazendo.
Deixa eu dizer uma coisa para você: não queira crescer para cima, queira crescer para baixo. Tem uma árvore que ela chama buriti. E essa árvore, ela é plantada dentro da água, não é na beirada, não, é dentro da água, buriti. Ela é plantada dentro da água. Então no Nordeste brasileiro, não vou saber a região, mas eu sei que tem essa árvore. E buriti, ela é uma árvore que é plantada dentro da água, mas as raízes dela são fortes. E no lugar que às vezes o rio ou o mar ali está se secando, as raízes de buriti, eles puxam, eles sugam a água. Eles sugam do solo a água, para ela ser alimentada pela água, para ela receber aquela alimentação. E então a água vai se movendo para aquele lugar. E você quer ver o mais interessante de tudo? Eu gosto disso, cara. Que Deus, ele sempre deixa algumas coisas para a gente entender. Que se você for puxar na linguagem indígena, na tradução indígena, buriti se chama árvore da vida, ou fruto da vida. Pode puxar aí, pode abrir o Google aí agora se você quiser. Dou a liberdade para você. Olha isso. Olha Deus dizendo para nós. Olha Deus dizendo para nós: eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito de uma árvore. Você imagina em você. Eu tenho um propósito sobre uma pequena árvore que se torna grande. Imagine sobre a sua vida. Quando você entender que você precisa buscar, se entregar, se relacionar com o Senhor. O que você está atraindo, irmão? O que você está atraindo? Bem-aventurado, mais do que feliz, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Não importa o que vão pensar de você, irmão. Não importa. Ah, pastor, tal, estava todo mundo falando. Irmão, eu vou dar um recado para você. Se você vir falar de alguém para mim, principalmente mal, eu vou dar as costas para você. Pastor, irmão, tem coisa que não dá mais. Se nós estamos enraizados em Cristo, nós temos que produzir os frutos dessa raiz, do lugar em que nós estamos ligados, do lugar em que nós estamos conectados. Se você está conectado em Cristo, você precisa liberar aquilo que Cristo tem liberado sobre a sua vida. Que tipo de fruto nós estamos dando? Que tipo de fruto nós estamos entregando? Esse dia eu conversava com o irmão e ele falava para mim: de vez em quando escapa um palavrão. Eu falei: porque você não se converteu ainda? Não, mas eu falei: é porque você não se converteu. Então você é santo. Eu falei: eu sou santificado. A minha vida é de Deus, irmão. E a minha raiz precisa ser sondada e mexida. E a raiz é um lugar que ninguém toca, é só você que toque, Deus. Então quando nós falamos de enraizados, de estar ligados em Cristo, de estar ligados na videira, é de receber e devolver para o mundo aquilo que Deus está entregando para nós. Você já passou em algum lugar e viu alguma árvore comendo seu próprio fruto? Já viu? Alguma pé de manga comendo seu próprio fruto? Já viu? Já viu um pé de jaca? Já viu? Ela produz para dar alimento para alguém. Então aquilo que Deus está permitindo você gerar é para você entregar para alguém.
Só que se alguém comer daquilo que você está gerando no meio da igreja, ele vai se apaixonar mais por Jesus ou ele vai morrer? Ele vai sentir o desejo de fazer parte do ministério de louvor, ele vai sentir o desejo de fazer parte do ministério de dança, ele vai sentir o desejo de ser um pastor, ele vai sentir o desejo de ser um diácono, ou ele vai sentir desejo de correr da igreja, porque ele ouviu de você que o ministério de louvor, que o ministério de dança, que a igreja é um lugar de fofoca, é um lugar que fere, é um lugar que machuca, é um lugar perigoso, é um lugar de divisão. O que as pessoas estão ouvindo de nós, irmão? Está enraizado aí no profundo. Não é analisar as coisas sobre um superficial. Nós não estamos falando de um tapete, nós estamos falando de um solo. Nós estamos falando de profundidade. Está enraizado. É estar liberando aquilo que eu estou recebendo. Irmão, você viu o que fizeram? Não vi. Não me interessa. Está enraizado. É deixar de ser juiz no meio da igreja. Ficar advogando a causa. Não, esse, aquele. Não, porque isso, porque aquilo. E liberar o amor de Cristo. Liberar aquilo que Cristo tem. Se você está ligado em Cristo, irmão, esse som só está funcionando porque ele está ligado numa tomada, e dessa tomada está saindo energia. Ali tem 110 e tem 220. Se ele é 110, você tem que ligar no 110. Se ele é 220, você tem que ligar no 220. E dali vai fluir. Uma torneira, se a caixa d'água estiver suja, vai sair água suja pela torneira, porque o que está mandando é a caixa d'água. A água está vindo de lá. Então, se você está ligado em Deus, se você está ligado na videira, se você está enraizado em Deus, o que está saindo da sua vida tem que curar. O que está saindo da sua vida tem que libertar. O que está saindo da sua vida tem que dar destino. O que está saindo da sua vida tem que fazer pessoas se apaixonar por Jesus. O que está saindo da sua vida tem que fazer que as pessoas que desacreditaram da igreja, que se desviaram da igreja, volte para a igreja correndo, porque eles ouviram de uma fonte saudável. O pastor Eduardo ministrou aqui domingo. Falou, gente, vamos ser fonte, não vamos ser dreno. Não tem como uma mensagem dessa nos deixar confortável. Não tem como ser ouvintes. É igual um jogo, a gente escuta. Ah, o Palmeiras perdeu, tá bom, acabou, vai embora. Vai ter outro jogo, vai ter outro campeonato, vai ter a Libertadores, vai ter um Mundial, vai ter alguma coisa. Mas a palavra de Deus é uma palavra viva. Quando ela vem na nossa direção, ela tem que transformar a nossa vida, ela tem que mexer nas nossas estruturas. Se eu peco, eu não posso desejar mais o pecado. Se eu falo um palavrão, eu não posso desejar mais falar esse palavrão. Se eu falo do meu irmão, eu não posso mais querer falar do meu irmão. Se eu falo da minha irmã, se eu xingo, se eu tenho ódio no meu coração, isso precisa sair. O contato com a raiz, o contato com a videira, ele precisa me purificar. O contato com Cristo precisa transformar a minha vida. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece, em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Tem mais, calma aí. Então o segredo não é só ir, irmão. O segredo é permanecer. Não é só ir. Não, mas eu já fui. Não, mas eu já busquei tanto. Não, eu já fiz tanto. E aconteceram tantas coisas. E eu parei, eu desisti. Eu estou tentando aí, né? O segredo é permanecer. Raiz significa que vai vir o vento, vai balançar, mas você não vai cair. Vai vir a tempestade, vai vir um dia difícil, vai vir a luta, vai vir a prova, vão vir as tentações, mas você vai permanecer naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Está enraizado. Eu lembro que a gente usava muito isso, né? Quando os irmãos desviavam, irmão que vive trocando de igreja, a gente falava: esse irmão aí não tem raiz, esse irmão aí é igual macaco, fica pulando de galho em galho. A gente usava essa fala antigamente. Mas eu não falo isso referente à igreja local. Eu não falo isso falando de uma igreja local, falando de unidos por um propósito, falando de outras... Obrigado, Jesus. Deus abençoe. Falando de outras denominações que tem por aí, não falo sobre isso, irmão. Mas eu falo sobre estar enraizado, sobre estar conectado com Cristo, sobre estar ligado em Cristo. O fruto é algo que atrai a atenção de Deus, pois fomos criados para isso. Dar fruto significa deixar um legado, e dar fruto é o nosso destino profético. Jesus disse que o fruto é aquilo que resulta, aquilo que vivemos. O fruto significa quando convivemos com Jesus, nós exalamos o seu perfume, e automaticamente as pessoas ao redor notam algo diferente em nós. Fruto é aquilo que nós colocamos para fora, mas é aquilo que já foi gerado dentro. Aonde sai o fruto da árvore, irmão? Sai de dentro dela. Fruto é aquilo que nós colocamos para fora, mas é aquilo que está dentro de nós. João Batista diz: produzir frutos de arrependimento. Se converteu, irmão, produza frutos de arrependimento. Produza frutos de arrependimento. Você vê que é tão interessante essa questão da raiz, que eu tenho 2 dentes aqui atrás que eu perdi, e eu fui ver hoje para fazer um implante. Ficando velho, né, irmão? Senão já tem que usar dentadura. E aí eu tive que fazer não é o raio-x que fala, mas eu tive que fazer algo aqui, um negócio ruim para danar. Você tem que morder um aparelho aqui. Isso, panorâmica. E aí para fazer esse implante, porque ela precisa ver como que está a raiz. Como que está a raiz, se vai suportar o implante. Olha isso. Se a raiz estiver ruim, não suporta. Irmão, antes de querer mostrar, antes de querer crescer para cima, antes de querer avançar, antes de querer, veja como está a raiz, como está a estrutura. Olha como está seu casamento, olha como está sua casa, olha como estão os seus relacionamentos, com quem você tem sentado, com quem você tem conversado. Avalie qual o destino, qual o rumo que a sua vida está indo. Quando você olhar para a sua casa, quando você olhar ao seu redor, quando você olhar para você, antes de você querer dizer eu vou,
prepara o ambiente. Prepara o ambiente. Cuida. Cuida de você. Antes de querer consertar alguém, antes de querer mexer em alguém, antes de querer ser voz para alguém, seja voz para você. Antes de querer ser um exemplo para alguém, seja um exemplo para você mesmo. E depois seja um exemplo para a sua casa, seja um exemplo para a sua esposa, seja um exemplo para os seus filhos, seja um exemplo para as pessoas que convivem com você. Mas não um exemplo de quem o Fabiano é, mas um exemplo de quem um servo de Deus é, de quem uma mulher de Deus é. Está enraizado. É ir para o profundo todos os dias. É meditar de manhã, é meditar à noite, é meditar à tarde. É não ter uma separação entre a minha vida e a minha vida com Cristo. Um dia uma pessoa me falou, ela quis me falar, né? Mas eu já cortei na hora. Mas aquela que foi numa inocência, ele disse assim: não, aqui você é meu amigo. Lá na igreja você é meu pastor. Eu falei: eu sou seu pastor em qualquer lugar. Eu sou pastor até no inferno, irmão. Na onde eu estiver, eu sou pastor. Eu não sou camaleão, irmão. Chego num ambiente, vai se adaptando, vai mudando de cor. Eu não sou, irmão. E nem você é. Nós estamos ligados na videira verdadeira em Cristo. E a verdade de Deus foi liberada sobre a nossa vida. A verdade de Deus foi liberada sobre nós. Então você é, e acabou. Vai vir os ventos, você vai balançar. Vai vir as dores, você vai balançar. Vai vir os sofrimentos, você vai balançar. Mas você sabe aonde você está ligado. Você sabe aonde você está alicerçado. Não é naquilo que você tem, não é naquilo que você conquistou, mas é naquilo que Deus derramou sobre a sua vida e sobre a minha vida. É na escolha dele por nós. É ele que nos chamou para perto, para viver diferente daquilo que nós vivíamos, para não viver da mesma maneira, para não se assentar na roda dos escarnecedores, para não viver da mesma forma que muitos vivem por aí, mas viver do modelo do céu na terra. De que modo que eu tenho que viver, pastor? Eu tenho que ser o modelo do céu na terra. Eu estou na terra, irmão, mas eu estou aqui de passagem, porque a minha morada é o céu. Eu não sei a sua. A terra não é o lugar que nós viemos para ficar, nós viemos para passar. E nós estamos passando por aqui, a nossa morada é o céu. Então, se eu estou enraizado em Cristo, se eu estou ligado em Cristo, todos os dias, não importa a situação, eu não mudo. Tem uma época que a árvore não dá o seu fruto, mas na época dela dar o fruto, ela dá o seu fruto. Mas ela não deixa de ser um pé de manga, não deixa de ser um pé de goiaba. Quem está enraizado não muda por causa da situação. Também não faço mais, também não vou mais. Estou desse jeito porque está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Não está enraizado, não está enraizado em Cristo. É palha, é palha. Faz por uma motivação, mas não faz porque Deus gerou no coração. Não permanece. Se move pelos tempos, mas não está enraizado. Não, eu vou fazer porque essa noite é eu que vou pregar. Não, eu vou fazer porque essa noite é a Débora que vai pregar. Não, eu vou fazer porque essa noite é o Eric que vai tocar. Não está enraizado em Cristo. Está se movendo por uma motivação humana. Está enraizado em Cristo, é se mover por Cristo,
é fazer porque Cristo chamou para fazer, é se mover porque entendeu que o céu te chamou para movimentar os céus na terra, e aonde você passa, o céu passa. Ontem nós demos as 7 voltas proféticas, nós vamos dar até o final do ano, e se Deus mandar dar o ano que vem, nós vamos fazer de novo o ano que vem. E aí na última volta, o Eric estava aqui na igreja, falei, pega o violão e vem com a gente. Numa das últimas casas que a gente estava passando aqui, saiu 2 senhorzinhos, uma senhora e um senhor, e ficaram no portão assim olhando. Aí a gente voltou, nossa, que bênção tal. Aí ele falou, mas eu sou católico. Eu falei, fica em paz, a gente não está aqui para falar de religião, a gente está passando, orando pelas casas, ungindo. Inclusive eles conhecem até o seu Leão. E aí falou, vocês aceitam uma oração? Eles falaram, sério, vocês vão orar por nós? Sim. Aí eles encostaram no portão, nós seguramos na mão deles e começamos a orar, liberar palavras de bênção. E aí eles falaram assim, hoje nós vamos dormir felizes. Eu falei, Jesus, valeu a pena. Valeu a pena. Então, irmão, não se mova naquilo que é de Cristo pela sua motivação. Você se move na motivação no seu trabalho. Ah, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer o melhor. Isso é uma motivação humana, isso é algo que você é remunerado para receber. Apesar que a Bíblia diz, faça para o seu patrão como se estivesse fazendo para Deus. Então não é sobre caminhar mais numa motivação humana, é sobre estar enraizado naquilo que Cristo me chamou para fazer. Não importa se eu estou bem, não importa se eu estou ruim, eu vou fazer porque Cristo me chamou para fazer. O homem exterior, ele está desgastado, mas o homem interior se renova dia após dia. Como que ele se renova? No contato, no relacionamento com Deus, na busca, na entrega. Não tem como você matar a sua sede, irmão, se você não beber água. Não podemos caminhar simplesmente por um desejo, de um dia querer fazer e no outro não querer mais fazer. Precisamos caminhar pelo entendimento de que Cristo é e pelo que Ele fez na nossa vida. O importante não são as nossas sementes, mas são os nossos frutos. Primeiro nós semeamos e depois nós colhemos. Jeremias capítulo 17, versículo 8. Por favor. Já estou acabando, irmãos. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, não deixa e nem deixa de dar fruto. Ah, hoje está tudo dando certo, hoje está tudo legal e tal, eu vou fazer. Nossa, está acontecendo, está do jeito que eu quero, eu vou fazer. Vem um dia difícil, eu não faço mais. Tem alguma coisa que eu não concordo, eu não faço mais. Ah, eu não concordo com isso. Eu não concordo, eu queria que fosse de outro jeito, não vou fazer mais. Isso é palha, irmão. Não é estar enraizado. O que nós precisamos ter é a convicção daquilo que Cristo nos chamou para fazer. É a certeza. Para que eu estou nessa igreja? Por que eu decidi seguir a Cristo e servir a Cristo? Pastor, você está me julgando? Não, irmão, estou te alertando. Essa palavra primeiro é para mim, depois é para vocês. Quem prega é o primeiro ouvido. Não importa. Não é sobre eu estar feliz, não é sobre eu estar triste, não é sobre eu estar motivado, eu estar desmotivado, não é sobre eu gostei ou não gostei, é sobre servir a Cristo, é sobre estar enraizado,
é sobre estar ligado na videira verdadeira, é sobre estar conectado com Cristo e estar recebendo aquilo que Cristo tem para a minha vida, e eu recebo e entrego. Irmão, se fosse para vir para a igreja o dia que eu não tivesse cansado, eu não vinha nenhum dia. Todo dia eu estou cansado, todo dia. Se você quiser ir trabalhar um dia comigo, ficar uma semana comigo, eu não estou fazendo propaganda minha não, mas minha vida é corrida, pauleira, não paro. Quando eu penso que eu vou parar, eu não estou mais parado. E esses dias o Senhor tem me pegado e não tem deixado eu dormir tão cedo. A semana passada eu não conseguia dormir antes das 2 horas da manhã, até as 2. Quando dava 2 horas eu falava: Deus, deixa eu dormir, e aí Ele deixava eu dormir. Isso que eu, pelo menos dormir cedo, quando eu posso, eu gosto. A árvore que está enraizada, a árvore que está ligada, ela não dá o fruto que ela quer, ela dá o fruto que ela tem que dar. Imagine uma manga falar: agora eu vou ser um pé de abóbora. Um pé de manga falar: eu sou um pé de abóbora agora. Tem como isso? Não tem. Tem como um pé de melancia falar: agora eu sou um pé de mandioca? Não tem como. Ele foi gerado, ele foi criado para aquilo, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente finalizar. Pode subir o louvor. Eu e você fomos criados para manifestar a glória de Deus. Eu e você fomos criados para manifestar a glória de Deus. Sabe que a gente fica triste às vezes? Sabe que a gente fica meio para baixo às vezes? Que a gente está sendo aquilo que a gente não nasceu para ser. Você foi criado para manifestar a glória de Deus. Você é o solo. Você é terra. E você foi criado da terra. E a terra é o lugar onde se tem a raiz. E dentro de nós está o reino de Deus, está Cristo. Gerando em nós e através de nós. Gerando em nós e através de nós. O importante não é você ser grande por fora. O importante é ser grande por dentro. Davi não foi promovido por Deus quando derrubou Golias. Mas Davi foi promovido por Deus quando lá atrás ele teve que proteger as ovelhas. Ninguém estava vendo, irmão. E aí ele enfrentou aquele urso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está enraizado? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando não tem ninguém da igreja? Quem é você quando ninguém está vendo?
Você está enraizado. Quem é você quando você está num ambiente que ninguém te conhece? Esse dia eu estava na academia, eu estava na esteira, estava ouvindo uma pregação, e a academia que eu vou agora está enchendo, irmão. Vou começar a orar para Deus segurar um pouco o povo. E eu estava na esteira, eu estava ouvindo uma pregação, e daqui a pouco, vocês já sabem de quem é a pregação, né? Do Luiz Hermínio. Daqui a pouco ele soltou um princípio, eu, glória a Deus. Aí eu vi a academia inteira olhando para mim assim, eu falei, eu acho que eu falei alto demais, que eu estava com fone de ouvido. E eu continuei assim, com a cabeça baixa. E eu fui olhando assim para ver se pararam de olhar, e um olhava, outro olhava, e eu aqui. E eu não saí da esteira enquanto o pessoal não parou de olhar. E daqui a pouco o pessoal deu uma parada, eu fui com a vergonha, irmão. Aí depois eu entrei no carro, falei, por que eu estava com vergonha? Por que eu estava com vergonha? Glória a Deus, aí. Mas aquilo talvez escandalizou algumas pessoas, e até eu. Não importa o lugar, não importa a situação, não importa o que aconteça, nós continuaremos anunciando, nós continuaremos revelando o Cristo ressurreto, nós continuaremos fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não importa os dias, não importa as situações, irmão, agarre nele todos os dias. Vá todos os dias para Ele, vá todos os dias, pastor, vá ao cheiro das águas, vá para Ele todos os dias. Não deixe um dia sequer, não passe longe dele um dia sequer da sua vida. Não se permite viver sem Cristo. Não se permita carregar um rótulo, dizer que você é, mostrar que você é aquilo que você não é. Pastor, vá para Ele, irmão. Vá para Ele. Faça como o salmista disse. Cultivar as raízes em nosso interior nos faz aproveitar o processo de Deus em nossas vidas. Salmos 116, 11. Para finalizar, agora é verdade. Salmo 116, 11. Salmo 16, 11. Eu falei errado. Isso. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Perpetuamente. Na onde, irmão? Na onde tem? Na onde? Só na presença dele. E na onde eu acesso a presença dele? Na onde eu decidi acessar. Na onde eu decidi acessar. Não importa o lugar, na onde eu decidi acessar. Vai se colocando de pé no seu lugar, por favor. Oh, seja sincero com Ele nessa noite. Diga para Ele como está a sua vida, como está o seu coração. Diga para Ele o que você tem negligenciado. Seja sincero diante de Deus. Seja sincera diante de Deus nessa noite. Oh.
você vier. Olho para mim, vejo um pequeno mortal. Olho para